Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos juntar lápis e papéis, pois a aula 021 tem bastante conteúdo, tema importante para o concurso da Petrobras. Vamos começar aqui a mecânica dos fluidos com o tema hidrostática. Então vamos lá? Inicialmente, vamos trabalhar com o que vem a ser o conceito de densidade e peso específico. A densidade ela pode ser representada pela letra D ou μ, que é a massa dividido pelo volume. A massa em quilogramas e o volume em metros cúbicos. O outro conceito importante dentro desse tema, que é a hidrostática, é o conceito de peso específico, que é peso, que é mg, dividido por volume. O peso em newtons e o volume em metros cúbicos. Agora nós vamos trabalhar com a pressão em coluna de líquido. Tudo bem? Um tanque cheio de gasolina, enfim, e medir a pressão num certo ponto de dentro desse tanque. Bom, a pressão ela é definida como o produto da densidade vezes a gravidade vezes a altura. A densidade às vezes é chamada de D, às vezes a densidade é chamada dessa letra grega μ, que parece um U, né? Uma perninha para a esquerda. Mas na verdade é a letra grega μ vezes G vezes H. A pressão também ela pode ser dada dessa maneira como massa sobre volume vezes G vezes H. A pressão, portanto, em face de que mg sobre V é peso específico, você elimina mg sobre V e põe o gama, que também é uma letra grega. Então, pressão pode ser escrita tanto como μgh quanto γh, em termos do peso específico. Vamos inicialmente trabalhar com os pré-requisitos para poder entender a pressão no sentido de líquidos, né, envolvendo fluidos. Nós vamos trabalhar inicialmente com a pressão envolvendo sólidos. Então, a pressão na mecânica. A pressão é força sobre área. A pressão é dado, então, força, que é newtons, por área, que é metro quadrado. Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado também pode ser escrito como Pascal. Você pode apagar Newton por metro quadrado e escrever Pascal. Nós vamos trabalhar nesse exemplo 1 o cálculo da pressão em sólidos. Um bloco na cor azul, então nós temos dois bloquinhos aí, nós vamos trabalhar com o bloco na cor azul. Ele é colocado sobre uma mesa, e supondo que o seu peso é 5 newtons e que suas dimensões da área da base, né, de um dos seus lados que está em contato com a mesa, é 10 centímetros por 5 centímetros. Calcule a pressão que ele exerce sobre a mesa. Vale lembrar que a pressão do bloco azul é diferente da pressão do bloco amarelo, porque a área de contato deles é diferente. Como a pressão depende da área, a área é diferente, então as pressões serão diferentes. Isso também é uma pergunta muito comum. Vamos então colocar os dados do problema. É sempre importante escrever isso. Quais são os dados, as informações? Então ele vai te dar o peso ou a força. Então quando eu falo força, força-peso, ele é medido em newtons. Ele é 5 newtons, já tem o F, né? Já tem o P. E as dimensões da área? É lado vezes lado. A área é 10 vezes 5 centímetros ao quadrado, porque centímetros vezes centímetros dá centímetro ao quadrado, e 10 vezes 5, 50, fica assim. Agora nós precisamos entender que centímetro quadrado não está no sistema internacional. Nós temos que saber passar 50 centímetros quadrados para 50 metros quadrados. Aí você vai dizer, nossa, professor, como é que eu faço isso? Eu vou abrir uma janela para você de conversão dessas unidades, de centímetro para metro. Você consegue passar de centímetro quadrado para metro quadrado nessa situação? Como é que você faria? Muito bem. Você tem que lembrar que 1 centímetro ele é 10 a menos 2 metros. Você pode passar esse 10 a menos 2 para baixo do metro, fica metro dividido por 10 a 2, porque troca de sinal quando passa para baixo. Ou quando passa para cima, troca de sinal. Então eu tenho 10 a menos 2 em cima, quando eu passo para baixo ele vira 10 a 2. E aí você tem que quadrar isso, né? Então fica que 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. Então, onde eu tiver centímetro quadrado, eu posso escrever 10 a menos 4 metro quadrado. E eu tenho 1 centímetro quadrado lá. Então, vai ficar 50, 10 a menos 4 metro quadrado. Passei. Viu como é fácil? Agora, então, eu vou calcular a área. Não mais como 50 centímetros quadrados, mas 50 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Agora sim. E agora eu vou calcular a pressão. Força sobre área, a força é peso, 5 newtons dividido pela área. 50 vezes 10 a menos 4. Está tudo já em Pascal.
Newton por metro quadrado, que também pode ser chamado de Pascal. Agora, como é que eu faço para calcular esta fração? Você vai dizer, nossa, que coisa horrível. Eu vou passar o 10 à quarta, o 10 a menos 4 para cima, e o 50 eu vou escrever como 5 vezes 10. Vai ficar assim. Passei o 10 a menos 4 para cima, virou 10 a mais 4. E o 50 escrevi 5 vezes 10. Por que eu fiz isso? Porque fica mais simples. Né? 5 dividido por 5 dá 1. Já sei que é 1. E esse 10 a quarta dividido por 10, esse 10 vale para cima, né? Vai com menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então, conserva a base e subtrai-se os expoentes. Né? Somo 4 menos 1. Então, fica 3. 4 menos 1 dá 3. Então, a resposta é 1 vezes 10 ao cubo, ou 1000 Pascal. Viu que exercício legal? É importante entender esse tipo de exercício, que é a densidade em sólidos. Bom, aqui nós temos a experiência do lado esquerdo feita por Torricelli, há muitos anos atrás. O teorema de Stevin, ele é um método para calcular pressão de corpo mergulhado em líquidos. Nós vamos ver isso. Aqui, então, é a pressão atmosférica agindo e empurrando o mercúrio para dentro do vidro. Nós vamos supor, por exemplo, aqui é uma parte muito importante, viu, gente? Muito importante. Como calcular o teorema de Stevin, como calcular a pressão de um corpo que está mergulhado dentro de um líquido. Nós temos a pressão atmosférica atuando num tanque que está aberto e dentro pode ter gasolina, por exemplo, esse líquido amarelo. E nessa interface entre o teto do tanque e a superfície do líquido tem ar. Então nós temos aí a pressão atmosférica agindo. Muito bem. Nós vamos colocar um ponto qualquer, um corpo, um peixe, um escafandro, uma pessoa, um mergulhador. Como que seria este ponto? Qual é a pressão? Como é que eu calculo a pressão neste ponto? Então eu vou chamar esse ponto de A e eu vou perguntar qual é a pressão nesse ponto A. Qualquer peixe, qualquer corpo que tiver ali sente uma pressão que nós estamos chamando de PA. Quanto que ela vale? Não é mais força sobre área, porque nós estamos trabalhando com líquidos. Então ele vai depender da densidade do líquido, se é mercúrio, se é gasolina, se é água, se é o quê. G é a gravidade local, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a altura, essa altura que ele dista da superfície. Então não é para medir a altura para baixo, até o chão. Não, é a altura até a superfície do líquido lá em cima. E esta é a fórmula, então, que calcula a pressão numa coluna de líquido. Quanto mais profundo você mergulhar, maior é a pressão que você sente. Um tema muito importante é que se você traçar linhas horizontais, esses pontos que estão na mesma linha horizontal, eles têm a mesma pressão. Então aqui é o exercício da Petrobras em loco, né? Você está vendo aqui que pontos na mesma linha horizontal têm a mesma pressão. Então, o ponto R tem a mesma pressão que o ponto S, que o ponto T, que o ponto U. Da mesma maneira, para o tubo em U, nós temos que a pressão no ponto A é a mesma que a pressão no ponto B. E depende da quantidade de líquido e da quantidade de ar que está sobre aquele ponto. Tudo bem? Agora eu vou fazer aqui o exercício da Petrobras que caiu em 2018. Nós temos aí uma espécie de tubo em U. Dos dois lados, esquerdo e direito, ele está aberto. Então, ele sente a pressão atmosférica empurrando os líquidos de densidade D1 e D2, que é o líquido 1 e o líquido 2. O que nós temos que fazer? Nós temos que traçar uma linha, como eu tracei aqui, uma linha horizontal, e que seja para que a gente tenha pressões iguais. Então, eu vou pegar um ponto aqui, mergulhado no líquido 1, vou pegar um outro ponto que está mergulhado no líquido 2, mas eles estão na mesma horizontalidade. Então, eles têm a mesma pressão. Então, o fluido 2 e o fluido 1. Muito bem. A pergunta é, qual a razão entre as densidades D1 dividido por D2? Você vê que aqui a densidade não está sendo chamada de μ, mas de D. Não tem problema algum. Nós temos aqui, então, o corpo 1 e o corpo 2. Vamos para o corpo 1. Qual é a pressão de acordo com o teorema de Stevin, esse teorema chamado de Stevin, que considera densidade vezes gravidade vezes altura, mais tudo que está em cima, né? Então nós vamos escrever o seguinte, que a pressão no ponto A é a pressão atmosférica
mais a densidade do líquido 1 vezes a gravidade vezes a altura H1. Então é tudo que está em cima do corpo A, no ponto A. Certo? Do corpo 1 no ponto A. Agora, o que tudo que está em cima do corpo B, né, no ponto B? Para o corpo 2, nós temos que está no ponto B, nós temos esta expressão da pressão. A pressão no ponto B, ela depende da pressão atmosférica, que está empurrando também o líquido no ponto B para baixo, a densidade do líquido 2 vezes a gravidade, e qual é a distância até a superfície? Como eu falei, depende da profundidade, é H1 mais H2. Tudo bem? Só que na mesma linha horizontal, em A e em B, as pressões são iguais, então eu tenho que igualar o lado direito de PA e o lado direito de PB. Então eu igualo os dois lados direitos da expressão, cancelo o PATM, né? Porque a pressão atmosférica, independente do valor dela, quando você passa para o lado direito, ela troca de sinal e fica uma coisa menos ela mesma, portanto eu posso cortar. E o G dividido por G, eu passo o G por outro lado, fica G dividido por G. Isso dá 1. 1 vezes qualquer coisa, não precisa escrever, então o G cancela. Então fica D1H1, né, igual a D2, que multiplica H1 mais H2, que é essa expressão aqui. Aí você vai dizer, professor, mas eu cheguei aqui e não bateu a resposta? Essa questão vai ter que ser cancelada? Não bateu a resposta? Na verdade, não. Você pode entender que esse H1, que está embaixo no denominador, ele divide o H1 de cima e o H2 também em cima. Então eu posso escrever H1 dividido por H1, que dá 1, mais H2 dividido por H1. Então a resposta, na verdade, ela existe, é a letra C. Eu espero que você tenha entendido esse exercício, procure fazê-lo, porque ele é a Petrobras em loco. Na verdade, vai cair esse exercício. Esse modelo de exercício é fatal, porque se vai cair hidrostática, você tem que saber que na mesma horizontalidade as pressões são iguais. Pessoal, eu vou resolver esse exercício que caiu no concurso da Petrobras em 2018. É um exercício típico da cara da Petrobras, né? Envolvendo pressões, alturas, peso específico. Então vamos lá. Nesse exercício, ele não vai usar densidade vezes gravidade vezes altura para a definição de pressão. Ele vai usar o peso específico vezes altura. É a mesma coisa. Então nós vamos perguntar o seguinte: qual é a diferença de pressão PA menos PB? A gente vai conseguir calcular esse exercício com certeza e vai obter uma dessas respostas que está aí. Muito bem, nós sabemos que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3. Só que a pressão no ponto 2 envolve apenas um líquido de altura H1. Já a pressão no ponto 3 tem H2 e H3, que tem que ser multiplicado pelos respectivos pesos específicos daquele líquido, que é peso sobre volume. Então nós vamos fazer isso, colocar todo mundo que está em cima das suas costas, né? Em cima da coluna de líquido. Então vamos lá? Aqui começa então a nossa resolução. A pergunta do problema é quem é PA menos PB? Qual a diferença de pressão entre pressão no ponto, pressão A menos pressão B? Bom, a pressão no ponto 2 ela é igual à pressão no ponto 3, porque estão na mesma horizontalidade. Tá? Tudo que está em cima do 2 somado bate com a pressão que exerce no ponto 3 de tudo que está em cima do 3. Então, o que está em cima do 2? Nós temos o γ1 vezes H1, mais a pressão A, PA, que é a pressão que há dentro desse balãozinho do lado esquerdo. Agora, quem é a pressão no ponto 3? Quanto é? É γ2, por conta do líquido 2, vezes a altura H2 da coluna de líquido, mais γ3, que é do líquido 3, vezes H3, mais a pressão que exerce ali no balãozinho B, pressão B. Tudo bem? Então, se P2 é igual a P3, o lado direito de P2 tem que ser igual ao lado direito de P3. Eu quero PA menos PB, então eu passo PB para o lado esquerdo, não é isso? Então fica PA menos PB e passo todo o restante ali, γ1, H1, para o lado direito. Olha o que deu. Resposta, letra C.
Eu espero que você tenha gostado desse exercício. Ele é a cara da Petrobras e envolve isso que a gente está falando, o Teorema de Stevin. Bom, pessoal, eu vou deixar esse exercício de tubo em U que caiu no concurso da Petrobras 2014 para você. Nesse slide, nós temos então o exercício que pede qual é aproximadamente em newtons por metro quadrado, em Pascal, a pressão a qual está submetido o ar dentro do tubo. Então, do lado direito, o tubo é aberto. Então, nós temos uma mesma horizontalidade aí. Você pode fazer esse exercício tranquilamente. Eu vou realizar esse exercício num outro momento, vou fazer num outro momento. E vou deixar para você como exercício proposto. Infelizmente, acabou. Estamos indo para a aula 22, onde nós vamos trabalhar com soma de PG, com exercícios típicos do concurso da Petrobras, nível de ensino médio. Um abraço a todos e até mais.